Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento com vocês as principais notícias da última semana. E antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e curtir esse vídeo caso você goste aqui do Fadel News. E olha só, gente, deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui real. Eu tenho muita coisa pra falar hoje nesse Fadel News, eu vou tentar, assim, ir até rápido, porque senão a gente vai ficar aqui por 3 horas, tá? Porque eu fiz, assim, uma lista aqui de coisas que... Jesus amado, hein? As notícias não param de noticiar. Então vamos lá, olha só. Imagina que você resolveu fazer uma viagem pra Disney. Você é um homem, tá? Você é casado e você resolveu fazer uma viagem pra Disney, né? Você fez a sua viagem pra Disney e a sua esposa, ela é terrivelmente, mortalmente alérgica a amendoim e leite. Tá? Então, quando vocês estão na Disney, vocês vão em um restaurante específico, porque é dito pra vocês que esse restaurante pode se adequar aí às necessidades alergênicas da sua esposa. E aí vocês fazem o pedido de vocês, que consiste em vieira, que é um tipo de... essas coisas do mar, gente, que vem numa concha. Onion rings, brócolis e uns negocinhos de milho, tá? E vocês falam, não pode vir leite e não pode vir amendoim, viu? Porque ela é mortalmente alérgica. Beleza. Você ainda confirma depois mais uma vez com eles. Beleza. Vocês comem a refeição e logo depois a sua esposa, puff, cai. Vocês chamam a ambulância e tudo. Ela é levada para o hospital. Ela acaba morrendo. E a causa da morte é uma reação alérgica fortíssima a amendoim e leite. Bom, foi isso que aconteceu no dia 5 de outubro do ano passado com um casal que foi pra Disney. Acontece que o agora então viúvo da médica que morreu por causa dessa reação alérgica resolveu processar a Disney por negligência, porque no final das contas eles avisaram várias vezes de que ela tinha alergia. O restaurante disse que, né, beleza, que eles iam fazer tudo certinho, né, de acordo com a alergia. Foram avisados mais de uma vez e mesmo assim ela teve uma reação alérgica bizarra e acabou falecendo por causa disso. Mas aí, olha, pega essa brisa, tá? Que essa brisa é muito brisa. A Disney tá tentando dispensar o processo, né? Tá tentando fazer com que isso, assim, nem vá pra um júri, que o juiz nem dê uma olhada no processo, dizendo que ele não é válido. Porque em 2019, esse homem, tá, o viúvo, ele fez um desses trial, assim, de 30 dias, sabe? Você tem 30 dias de graça do Disney Plus. E os termos de uso do Disney Plus falam que se você tiver qualquer problema com a empresa Disney, você vai resolver isso de uma forma amigável. Que é basicamente assim, de uma forma com um árbitro individual, assim, que você não vai levar isso pra justiça. E que ele, então, concordou com esses termos de uso quando ele assinou esses 30 dias gratuitos do Disney Plus em 2019. E eles falaram que não só isso, mas também quando ele foi comprar os ingressos do Epcot, que ele fez em setembro, tipo um mês antes da viagem deles pra Disney, né? Ele também teve que fazer um cadastro num aplicativo da Disney e que ele aceitou mais uma vez por esses mesmos termos de serviço. Que se ele tivesse qualquer problema com a Disney, ele iria resolver de uma forma amigável, sem entrar com um processo. E aí que os advogados do viúvo, né, que é o Piccolo, o nome dele, entraram com um recurso, né, falando que é um absurdo isso, que esse é um argumento extremamente falho, que o que aconteceu foi uma tragédia, uma negligência muito grande e que é um absurdo você pensar que você criou uma conta gratuita no Disney Plus 5 anos atrás e que isso vai então te impedir pelo resto da sua vida de poder processar a Disney por algum outro problema que não tem nada a ver sequer com o Disney Plus. Porque é isso que a Disney tá acusando, né? Que assim, você assinou o Disney Plus e que agora qualquer outra empresa associada ao Disney Plus está sob essa mesma vigência de contrato. E aí a Disney tá fazendo isso, que é uma manobra, assim, que muita gente tá considerando muito antiética e que tá sendo muito, muito comentado, principalmente lá fora, porque as pessoas realmente não leem todos esses termos de serviço quando elas assinam um serviço de streaming. Mas aí você colocar isso num serviço de streaming, então, que faz um impedimento para o resto da sua vida, mesmo que você não assina mais esse serviço de streaming, em várias outras empresas que nada tem a ver realmente, elas estão sobre o mesmo guarda-chuva de empresas que o serviço de streaming, mas que não tem efetivamente nada a ver com o serviço de streaming, né? Seria algo muito abusivo com o consumidor. E a Disney tá fazendo tudo isso usando esse argumento para um processo de $50 mil. Que beleza, a gente converte aí, dá quase
uns 300 mil reais, que é bastante dinheiro. Mas pra Disney é um troco de pão. Inclusive, eu até fiquei surpresa que o cara tá processando a Disney só por 50 mil dólares. Lá nos Estados Unidos, diferente no Brasil, você pode processar realmente as pessoas em valores muito altos, sabe? No Brasil, a gente tem uma lei que você não pode enriquecer com um processo. Então, o processo ele tem que ter ali a equivalência entre quanto você ganha, as suas finanças, a finança da outra pessoa. Você não pode processar alguém e de repente ficar rico. Mas nos Estados Unidos essa lei não existe, sabe? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com o processo. Então assim, gente, não temos o resultado ainda do que é que o juiz vai falar sobre isso, né? Se ele vai ceder à Disney e vai desconsiderar o processo vai ser arquivado, ou se ele vai acatar aos advogados do Piccolo e vai considerar como esse argumento da Disney de que ele teria assinado, né, o Disney Plus, etc., e que ele teria concordado com esses termos de uso, não é válido. Mas isso é só pra gente pensar um pouco em todas as coisas que talvez nós verbo misterioso, quando nós assinamos um serviço de streaming, porque eles podem colocar qualquer coisa. Na verdade, tem muitos contratos que a gente assina que a galera coloca qualquer coisa e depois você tem que ir legalmente lá e dizer que aquilo ali não é válido por causa de XYZ. E muitas pessoas acabam desistindo, porque quando elas olham um contrato assinado, elas simplesmente falam, ah, beleza, eu assinei, fudeu. Mas a verdade é que tem muita coisa que você pode sim ir na justiça e argumentar que aquilo é uma cláusula abusiva. E agora uma notícia que não é pra preocupar vocês, mas é só pra vocês ficarem ligados, tá? Mas a OMS declarou a Mpox como emergência de saúde mundial. A Mpox é o que era conhecido antes como varíola de macaco, mas a gente não chama mais por esse nome, a gente chama agora o nome de Mpox. Justamente para tirar esse estigma de que tem a ver com macaco, né? Porque, enfim, a gente sabe como as pessoas são. Agora é só Mpox. E tudo isso porque apareceu uma nova variante da Mpox, que é a cepa 1B. E ela é nada mais, nada menos do que 10 vezes mais mortal do que a outra variante que a gente tinha de Mpox nos anos anteriores. A OMS emitiu esse alerta, né, para tentar conter e evitar que essa nova cepa se espalhe ainda mais. Parece que agora, aonde tem a maior concentração da Mpox é no continente africano, que inclusive é da onde veio a primeira cepa também da varíola de macaco. Quer dizer, varíola de macaco não, né, que não é mais esse o nome, é Mpox. As vacinas que a gente tinha contra a Mpox, elas ainda são efetivas contra essa nova cepa, tá? Então é recomendado que você procure ver se você consegue se vacinar. E fica aqui o alerta, porque o Brasil, ele é o segundo país com mais números de casos de Mpox do mundo. Isso pensando, né, desde 2 anos atrás, quando a doença começou a se espalhar pelo mundo, até junho desse ano. E as farmacêuticas também estão trabalhando aí numa nova vacina que seja ainda mais efetiva contra essa nova cepa. Mas é só pra vocês ficarem ligados e tomarem cuidado. E eles também acreditam que essa nova variante também tem uma transmissão sexual, porque um grande número das pessoas que adquiriram nessa nova variante são pessoas que trabalham sexualmente. Não, e olha só, a J.K. Rowling, o Elon Musk e o Trump foram citados em um processo judicial movidos pela Imani Khelif, que é a jogadora de boxe que a galera começou a falar que era trans e não é trans. Ela que inclusive ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. J.K. Rowling e Elon Musk foram ambos citados numa queixa criminal apresentada pela argelina Imani Khelif por alegados atos de assédio virtual agravado, ou seja, basicamente bullying. E o advogado dela também disse que o Trump também foi citado nesse processo e que esse processo ele foi protocolado em Paris, né, na França. E aí o que acontece é que se o Ministério Público, porque agora o Ministério Público ele vai investigar essas acusações, essas citações, né? E se o Ministério Público de fato acusar alguém, né, algumas dessas pessoas que foram citadas no processo, eles vão fazer toda uma investigação. Essas pessoas podem pegar de 2 a 5 anos de cadeia e também podem pagar, assim, algumas dezenas de milhares de euros. E uma das coisas que o advogado falou é que, apesar do processo ele ser protocolado na França, né, que eles podem sim citar pessoas que estão no estrangeiro e que eles podem pedir para os procuradores dos países das pessoas que estão sendo investigadas, né, ajudarem no processo. Então, assim, que não importa que a J.K. Rowling tá no Reino Unido e que o Elon Musk tá nos Estados Unidos, que eles podem ser citados. E aí fica a minha dúvida aqui, será que o Nicholas foi citado? Porque ele falou um monte de coisa da Imani. Pode ser que isso não tenha chegado até ela, porque no final das contas estava em português, né?
Ou pode ser que tenha sim e que ele esteja citado nesse processo também, porque a gente não tem acesso a todas as pessoas que foram ali comentadas no processo. E ainda vai rolar a investigação para ver, né, se as pessoas vão de fato ser enquadradas em algum crime, né, e de fato processadas ou não. E aqui, gente, vale lembrar que Imani é mulher. Nasceu mulher, viveu a vida como mulher. Agora sim, eu quero falar desse bafafá que tá rolando com o Alexandre de Moraes, que talvez vocês tenham visto, né? O jornalista Glenn Greenwald, que eu acabei de perceber que é um nome muito difícil de falar, Glenn Greenwald, quase um trava-língua, ele lançou uma matéria, né, uma investigação. Ele disse que teve acesso a 6 gigabytes de conversas do Alexandre de Moraes, e ele lançou essa matéria na Folha, onde ele dizia que o Alexandre de Moraes estaria usando o TSE de forma informal, teria acionado o TSE de forma informal para investigar os bolsonaristas. Essa é basicamente a grande acusação que está sendo feita. E ali mostrou umas conversas onde ele falava, né, com outras pessoas e dizia, investiga tal pessoa, faz tal coisa, pelo WhatsApp. Só que o que acontece é que todo mundo que entende melhor de como essas coisas funcionam, né, como os poderes, né, o TSE, o STJ, etc, todos esses poderes que a gente tem no Brasil funcionam, eles falam que o que aconteceu ali naquelas conversas não tinha absolutamente nada de ilegal ou irregular. E aqui, vou fazer até uma parênteses do que o próprio Alexandre de Moraes falou sobre esse vazamento das coisas, né? Seria esquizofrênico, como presidente do TSE, me auto-oficiar. Porque, no caso, na época, ele era presidente do STE e ele também tinha um cargo no STJ. Então, assim, ele tinha que pedir uma coisa pra ele mesmo. Porque no final, né, o STJ e o STE, eles comunicam entre si. Então não tinha como ele se auto-pedir um negócio, né? Continuando. Como presidente, tenho o poder de polícia e posso, pela lei, determinar a feitura dos relatos. No final das contas. E ele terminou dizendo que nenhuma das matérias preocupava o gabinete dele. Tá bem de boa, dormindo deliciosamente à noite, sem nenhuma coisa na cabeça. Porque o que a Folha tá acusando é que é um pedido informal. Mas esse pedido informal, ele não é nada ilegal. E as coisas vão estar todas relatadas corretamente, né? Mas enquanto isso, vários parlamentares bolsonaristas estão colhendo assinaturas para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo que ele estava fazendo alguma coisa de errado. Que no final das contas não vai dar em absolutamente nada, gente, porque eles podem recolher quantas assinaturas eles quiserem. Não é sobre quantas assinaturas eles têm, porque daí essas coisas vão para julgamento, para ver se de fato ocorreu alguma coisa que seja digna de um impeachment ou não. E no caso não tem nada. O que muita gente tá falando é que isso tá acontecendo pra rolar, pra desestabilizar o governo. Principalmente o STF, né, o Alexandre de Moraes, que virou essa grande figura pública que os bolsonaristas odeiam, né, e que tem feito muitas investigações relacionadas a isso. O objetivo disso é apenas desestabilizar. Que acontecer alguma coisa mesmo, provavelmente não vai acontecer nada. Agora a gente precisa falar do que tá acontecendo na guerra na Ucrânia, que antes era uma guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia. Mas agora está se expandindo. Está se expandindo para o território russo. Porque, basicamente, numa grande reviravolta de eventos, basicamente, a Ucrânia resolveu invadir a Rússia. E tá invadindo mesmo. Nessa terça-feira agora, tá? A Ucrânia falou que eles já tinham ocupado 74 cidades russas em uma semana. Eles forçaram 200 mil pessoas a saírem das suas casas. Basicamente, o que aconteceu é, assim, a Ucrânia chegou um momento e falou assim, mano, assim, a gente não para de ser atacado, fica nessa palhaçada aqui, já estamos nessa palhaçada aqui há 2 anos. Vamos invadir eles de volta, então. Vamos dar alguma coisa aqui pra eles se preocuparem a mais. Vamos causar um pouco, que se foda essa merda. E eles resolveram fazer mesmo, eles estão entrando, tá? Eles já entraram mais de 1.000 quilômetros pra dentro da Rússia. As tropas da Ucrânia se espalhando assim pelo continente russo. País russo. Rússia. Às vezes eu falo umas coisas que eu fico, ué. Tudo isso é pra desestabilizar a Rússia e pra também atrapalhar deles conseguirem enviar, né, novas tropas, novos contingentes pra Ucrânia, porque no final das contas eles vão ter que se ocupar agora em proteger o próprio território também. É basicamente um jeito de fazer com que a Rússia experimente um pouco do próprio remédio. Chegou um ponto que eu acho que eles ligaram o modo alar, foda-se. Falaram, mano, não deixam a gente em paz, foda-se.
Por isso que eu digo, remédio pra doido é um doido e meio. Assim, não parece, tá? De acordo com tudo que tem dito, não parece que isso vai ser o final do conflito. Mas é alguma coisa a mais pra Rússia ter que se preocupar. Agora eu quero falar com vocês dessa treta que está acontecendo com uma influenciadora chamada Isabel Veloso. A Isabel Veloso é uma pessoa que zero fazia parte da minha bolha, tá? Não conhecia ela até aparecer essa polêmica. Ela é uma influenciadora que tá com câncer terminal. A história da Isabel é mais ou menos o seguinte. Com 15 anos, ela foi diagnosticada com câncer, né? Linfoma de Hodgkin. Isso foi em 2021. E aí ela fez um transplante de medula óssea, fez quimioterapia. E aí, em novembro do ano passado, ela divulgou que ela tinha sido curada do câncer. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Câncer é uma coisa que você pode até dizer que você não está mais com câncer, mas você só pode ser considerado curado mesmo depois de uns 5 anos, mais ou menos, porque durante esse período eles ainda ficam observando, você continua indo nos médicos, tudo pra ter certeza que esse câncer não vai voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 meses depois da Isabel falar da cura dela, o câncer voltou. E de uma forma ainda mais agressiva. A Isabel diz que tem um tumor de 17 centímetros entre os 2 pulmões, perto do coração. E ela teria descoberto também que esse câncer, esse novo tumor, ele seria incurável. Então, ela tem um câncer terminal que não tem tratamento. E ela disse na internet que o tempo de vida dela seria entre 4 e 6 meses. E, então, isso tudo teria sido aí, sei lá, mais ou menos no início do ano, né? A Isabel, inclusive, teria postado ali o laudo da doença dela, né? Porque ela foi acusada de usar isso pra ganhar seguidores, e ela teria postado ali o laudo dizendo que ela tem câncer, que é incurável. Ela disse também que depois ela fez novos tratamentos e que disseram que o tumor estava estável e que talvez ela tivesse um tempo um pouco maior de vida. Só que a grande treta que apareceu agora é que a Isabel fez um post anunciando que ela tá grávida. E muita gente ficou horrorizada com isso. Voltou mais uma vez a conversa de que algumas pessoas acreditam que a Isabel possa estar fingindo câncer terminal para ganhar seguidor. Outras pessoas disseram que seria extremamente irresponsável que ela estivesse grávida e que o tempo, a estimativa de vida dela seria ainda por cima inferior ao tempo de uma gravidez. Outras pessoas também ficaram argumentando, né, que depois de quimioterapia, muitas vezes a pessoa fica até estéril, né, que é difícil que ela conseguisse engravidar assim tão facilmente. E aí outras polêmicas começaram a aparecer. Como, por exemplo, a Isabel divulgou um tratamento que ela faria paliativamente, né? Porque o câncer dela não teria tratamento, né? Seria um tratamento que ela faz com CBD. Só que aí as pessoas levantaram que, número 1, você não pode tomar CBD quando você tá grávida. Começa aí. E as pessoas na internet também começaram a investigar. E viram que o pai da Isabela é representante comercial desse CBD. Então muita gente começou a acusar a Isabel de estar divulgando ali um produto que na verdade ela não usa, dizendo que ela faz um tratamento pro câncer, dizendo que ela usa um produto que melhorou muito os sintomas dela do câncer, mas que isso não seria verdade. Que ela estaria divulgando um produto que é do interesse, na verdade, da família dela, né? Começaram a acusar ela disso. Outra coisa é que no meio de tudo isso, ela também começou a divulgar um negócio que seria uma função secreta dentro da Shopee, que também é algo que seria considerado um golpe, tá? Que muita gente conhece como sendo um golpe da Shopee. E ela também teria divulgado nesse tempo uma assessoria para conseguir um auxílio maternidade, sendo que o próprio site do governo faz um alerta dizendo que você não precisa de uma assessoria para conseguir esse auxílio maternidade e tal, né? E é outra coisa que as pessoas consideram como um golpe. Então o público tá muito confuso com o que tá acontecendo. Muitas pessoas dizendo que, por exemplo, o pai dela teria dito que ela tá de 11 semanas e que ela teria então interrompido o uso do CBD, né? Não tava usando CBD. Mas aí o pessoal começou a olhar no Instagram dela, dizendo que como que ela consegue estar grávida se ela tem todos esses problemas que ela fica postando. E pegaram um post dela de abril, né? Então ela teria engravidado mais ou menos em maio, de 11 semanas. Um post dela de abril, aonde ela fala: as dores voltaram, a cânula de oxigênio em volta do nariz também. Tive uma ameaça de infarto ontem, no dia 29/4, devido à localização do tumor, morfina e ansiedade, tudo trabalhando junto. E muita gente se questionando de como ela conseguiria estar ainda grávida, tendo todos esses sintomas no corpo dela. Será que é verdade que ela tá com esse tumor? Será que de fato ela tá conseguindo ter a gravidez e o tumor, mesmo sabendo que talvez ela não sequer sobreviva por todo esse tempo? Será que alguma dessas coisas é mentira? A Isabel tem postado que a doença dela encontra-se estabilizada e que os 6 meses de estimativa de vida que ela tinha recebido antes
é só uma média, né? Que não é uma coisa certa. Mas e aí, o que vocês acham disso? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!